Agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe o desembargador Paulo Dimas Bellis Mascaretti, novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Eu vi declarações suas. O senhor afirmou que, tendo completado 60 anos de vida, 33 na magistratura, 4 no Ministério Público, que o senhor continua sonhando com um judiciário forte, competente, respeitado e acreditado pela sociedade. Que o senhor é um sonhador, ficou claro. Agora, o que eu quero saber é se o seu sonho é exequível ou um sonho muito ambicioso, considerando as circunstâncias que envolvem a realidade do judiciário. É verdade. Bom, boa noite, Maria Lídia. Um prazer estar aqui, em primeiro lugar, dizer isso. E acho que a gente na vida tem que sonhar. Eu, quando iniciei uma carreira na magistratura e depois até tive uma vida associativa bastante atuante, eu sempre tive sonhos. Sempre tive objetivos que eu acho que devem ser objetivos transformadores, inovadores, né? E sonhando com um judiciário melhor, um judiciário independente, um judiciário acreditado e respeitado, a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos algumas atividades, né? Conhecendo melhor a estrutura funcional administrativa do tribunal e entendendo que a gente precisa avançar, né? Eu acho que nós, nos últimos anos, temos avançado. O grande problema do nosso judiciário é que ele é gigantesco, o judiciário paulista, aqui o estadual, é gigantesco. Você sabe que nós temos mais de 20 milhões de processos, temos aí inúmeros quadros de juízes e servidores. Então, com essa estrutura, nós temos que ter a possibilidade de fazer mais. Eu digo, a gente tem que fazer mais com o mesmo, porque nós temos que avançar, apesar da crise que nós estamos enfrentando. E esse sonho é justamente fazer com que a população tenha a justiça que ela merece. Uma justiça mais ágil, uma justiça transparente e uma justiça que efetivamente atenda, né, essa necessidade de agilidade. Bom, o senhor deixa claro aí que, né, 2 pré-requisitos fundamentais para a inovação, para a ação, o senhor traz. Primeiro, que é o ideal, que é o sonho. Isso. E, por outro lado, o empenho. Mas tem um outro elemento, porque eu vi declarações suas que o senhor vai valorizar os servidores que vestem a camisa do judiciário, que o senhor vai dar uma força muito grande para os juízes de primeira instância, oferecendo a eles auxiliares para a agilização do trabalho junto aos processos, e sem falar no aprimoramento, né, dos avanços que já foram conquistados. Mas como é que o senhor vai conseguir isso em tempos tão difíceis, de contingenciamento de verba de todo tipo, de vacas magras? Vai dar? Eu acho que, em primeiro lugar, essa política de valorização tende à motivação, né? Eu acho que as pessoas motivadas acabam produzindo mais, superando as dificuldades, né? Nós temos aí que capacitar melhor os servidores, isso vai de encontro a essa política de valorização. Nós temos que aprimorar o processo digital, né? Que o processo digital, hoje nós temos um ganho de agilidade, né? Só que eu sempre digo o seguinte, nós temos a modernização, a tecnologia, mas nada substitui o trabalho do juiz atrás do computador, produzindo as decisões, analisando os processos, analisando aqueles números de folhas enormes. Às vezes nós temos aí processos com milhares de páginas para serem lidas. Então eu digo que o juiz é, ao mesmo tempo, diariamente, um grande leitor, que lê mais de um livro por dia, e por outro lado é um grande escritor, porque tem que produzir decisões, às vezes alentadas, com 10, 20, 30, 40 páginas, 50 páginas, né? Então, evidentemente que o juiz tem que estar motivado, tem que ter a tranquilidade de que tem uma retaguarda, que tem uma estrutura de trabalho. E vai ter recurso para isso? Eu acho que nós já temos hoje um número de servidores que pode ser remanejado, que pode ser, de alguma maneira, capacitado para produzir mais, né? E com a tecnologia, evidentemente, nós vamos tirar muitos servidores que estavam em cartório, num serviço de rotina, para fazer um trabalho de assessoramento direto ao juiz para que ele possa produzir mais. Isso também no segundo grau, né, no que tange aos desembargadores. Bom, a sua posse
foi bem prestigiada com a presença de notáveis da vida pública paulista. Entretanto, houve ali uma observação, houve um destaque que já foi repetido, que foi a ausência do ex-presidente do Tribunal de Justiça, Renato Nalini, e isso associado a, no seu discurso, o senhor não ter mencionado o nome dele, coisa que é praxe nas cerimônias de posse, etc. O que eu quero saber é se existe algum estranhamento entre o senhor e Renato Nalini, alguma animosidade, existe? De forma alguma. Na verdade, a cerimônia de posse que nós fizemos era simplesmente uma cerimônia administrativa de simples assinatura do livro, porque nós vamos ter a posse solene com a abertura do ano judiciário no dia 15 de fevereiro. E aí sim nós vamos ter a presença de todas as autoridades, os ministros que virão de Brasília, o governador do estado. Então ontem era para ser uma posse simplesmente singela, administrativa, e por isso o desembargador Nalini nem compareceu, porque não há uma preocupação de transmissão do cargo, né? Na verdade, já desde o dia 1º de janeiro, a presidência já passou para mim, e os demais integrantes do Conselho Superior da Magistratura assumiram os seus postos, e aquela cerimônia foi, na verdade, a simples assinatura do livro de posse, para que a gente possa, então, estar legitimado a trabalhar. E a transição do comando de Nalini para o senhor foi feita? Foi feita, tranquila, absolutamente transparente, né? E outra coisa, eu e o desembargador Nalini convivemos há muitos anos no tribunal, inclusive até eu era integrante da 8ª Câmara de Direito Público, permutamos porque ele gostaria de voltar para o direito público, estava numa Câmara de Direito Privado, e aquela, como eu disse, aquela cerimônia de ontem era simplesmente para marcar presença e sem o intuito de ser basicamente uma cerimônia de posse. Bom, o senhor teve uma frase também que foi muito interessante nesses tempos em que estamos todos voltados a essa ação da Lava Jato, né? O senhor destacou que a justiça não é somente mensalão e lava-jato. O que o senhor quis dizer exatamente com isso? Eu quis dizer que nós temos em todos os tribunais, em todas as varas, seja na Justiça Estadual, na Justiça Federal, outros processos de grande repercussão social e que muitas vezes não têm aquele destaque que deveriam ter, né? Por exemplo, aqui na Justiça Estadual nós temos diuturnamente, nas varas criminais, na seção de Direito Criminal do Tribunal, julgamentos diversos envolvendo crimes os mais variados contra a administração pública, corrupção, peculato, extorsão, concussão, enfim. Nós temos aí todos os dias uma persecução daqueles que são malfeitores, que desviam recursos do erário e que evidentemente merecem uma punição. Por outro lado, no âmbito civil, nós temos as ações civis públicas, que nós julgamos lá diuturnamente nas varas e na seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, justamente para buscar os agentes públicos desonestos, fazer com que eles percam os direitos políticos, fazer com que eles venham ressarcir o erário dos danos que eles ocasionaram, imposição de multa civil. Então, nós temos, na verdade, uma série de ações... Que aparece menos ou não aparece? Menos. E, por outro lado, na Justiça Estadual, nós temos a proteção da infância e da juventude, nós temos a proteção da família, nós temos a proteção, fazemos as execuções penais, né? Cuidamos de fazer toda a progressão do regime de pena, de cuidar de que a pena seja realmente cumprida e aplicada pelos criminosos. Agora, interessante o senhor estabeleceu essa relação daquilo que aparece e aquilo que não aparece. É verdade que julgamentos como do chamado mensalão, da Lava Jato, as denúncias, as condenações, a ação do magistrado, tudo isso está tendo muita visibilidade e chama a atenção da opinião pública para o trabalho do judiciário. No seu entender, isso é bom, é um bem ou um mal para o judiciário? Se por um lado aparece, né, que existe um trabalho para se fazer justiça, por outro lado, fica muito clara também a ação do magistrado, o perfil do magistrado, como ele age, as eventuais contradições nas atitudes, os excessos, está tudo isso muito claro para todo mundo. Lógico. A justiça ganha com isso? Com certeza, eu acho que essa visibilidade dos processos da Operação Lava Jato, do julgamento do mensalão, isso é altamente positivo, porque mostra que as instituições estão funcionando, que o judiciário é forte,
que é independente, que os juízes são destemidos. Ontem eu ressaltei bastante que o juiz tem que ser destemido, né? Nós temos os juízes que estão lá nas varas, atuando contra a criminalidade violenta, totalmente destemidos, juízes que muitas vezes sofrem ameaças. Mas também, né? excedem. Quando excedem, é bom que aquela aura, aquela imagem, né, do juiz, que é quem tem um poder de decisão que equivale a um poder de vida e morte, para quem está envolvido numa questão judicial, é bom que apareça, inclusive, esse lado B? Eu acho que tudo deve aparecer. Eu acho que nós temos que ter uma total transparência, né? Mostrar as ações que são realizadas, se houver algum desvio, que ele seja também evidenciado e que esse desvio eventualmente seja apurado, seja até objeto de algum tipo de punição, né? Mas eu acho importante que se mostre que as instituições estão funcionando, que o judiciário está operando, né? E que, evidentemente, nós vamos, de uma maneira geral, ter aí 99% até de acertos e de posturas adequadas, ao invés de desvios funcionais. Eu agradeço muito sua entrevista, desejo ao senhor muito boa sorte nessa nova empreitada. Muito obrigado. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigado por estar aqui. Estela.